Graça e paz, meus irmãos, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aí para mais um vídeo aí, falar da palavra do Senhor. Hoje eu resolvi assim, que às vezes acontece, irmãos, de eu orar e pedir orientação para Deus, né? Antes de mais nada, saudações, né? Que mal educado esse irmão, né? Como é que vocês estão? Estão todos bem? Espero que esteja todos bem, todos com saúde perfeita, com prosperidade, com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, né? Que Deus esteja abençoando grandiosamente, que esses vídeos que a gente tem feito seja de avalia, né? Esteja mais ajudando do que atrapalhando, né? Aí é só vocês podem avaliar, né? Tá? Eu não posso me autoelogiar, né? Aí as pessoas e então, às vezes eu oro, né, e peço a direção de Deus para o que eu vou falar nos vídeos. E às vezes eu nem peço a direção de Deus porque Ele dá a direção na palavra. Quando eu leio, eu já sei o assunto que eu vou falar, né? Mas às vezes eu oro e peço discernimento, né? E às vezes o discernimento vem pela própria palavra. Então hoje eu venho falar de um assunto assim que Deus tocou no meu coração porque eu estava ultimamente triste, né? Porque eu falei assim para Deus, o meu canal não tem relevância, né? Não tem muitos seguidores, né? E eu queria alcançar mais gente, né, Deus? Eu queria alcançar mais gente, né, Pai? Aí Deus falou assim para mim, prossiga, não olhe para números, nem para quantidade. Porque muitos são os que pregam na internet. Mas aí eles pregam até, boa parte do que eles pregam são verdades bíblicas, que está de acordo com a Bíblia, eu digo, né? Mas a intenção do coração é outra, é ganhar dinheiro, ganhar seguidores após si. Porque os seguidores, um pastor um dia, na onde eu trabalhava, irmãos, falou assim, a gente não tem que fazer discípulo? Aí eu perguntei, discípulo para quem? Aí ele falou, para a igreja, para os líderes. Eu falei, não, a gente faz discípulo para Cristo. Não para mim, nem para ninguém. O discípulo não é para nós. É o rebanho das ovelhas, é para Cristo. O sumo pastor, o sumo sacerdote. Nós só somos vasos usados para apontar para Cristo, para encaminhar as pessoas para Cristo. Esse é o meu entendimento mediante o Espírito Santo. Se o seu entendimento você acha que é mediante o Espírito Santo e é esse, continua com esse. A gente continua amigo, eu continuo te respeitando, eu não comungo das mesmas ideias, nem me reúno com o senhor, porque o senhor tem uma ideia que perante que o Espírito Santo me diz que não é bíblica. Se ele disse para você que é bíblica, então continue com a sua, eu continuo com a minha. Eu não tenho raiva de ninguém, porque é isso que eu vi falar, irmãos. Às vezes eu faço vídeo aqui, hoje eu entendi, eu não tenho que estar preocupado, porque se eu atingir duas almas, libertar as almas, não sou eu que liberto. Quando eu falo assim, eu já falei no outro vídeo, tá? É o aponto para Cristo libertar, porque conhecereis a verdade te libertará. E a verdade é Cristo, não sou eu sou falho, tá? Eu já falei para uma irmã minha assim, quando eu digo irmã minha, não necessariamente a irmã de sangue. Nós chamamos as pessoas cristãs que acreditam na obra de Cristo na cruz, que são convertidas verdadeiramente, eu estou falando de cristão, não de religioso, tá? Eu não sou religioso, porque fique bem claro, sempre falo isso aqui. Como que eu tava aqui, já fugiu da mente, irmãos. Ah, tá. Para ela não botar perspectiva em mim e botar em Cristo, porque eu sou falho. Vai ter um momento da vida, irmãos, que eu vou falar coisa que as pessoas não concordam, que as pessoas não entendem agora. Vai ter momento da vida também que eu posso errar, que eu posso falhar e vou decepcionar. E a pessoa pode falar, puxa vida, eu não imaginava que aquele irmão fizesse isso, ou que ele pensasse dessa forma. Eu não imaginava, eu sou falho, irmãos. Eu sou falho, e sinto lhe informar, eu sou um ser humano, de carne e osso e pecador. Então, lógico que eu não vivo em pecado, eu fui libertado por Cristo, mas isso não quer dizer que eu não venha pecar, não venha falhar, tá? Por isso, sempre que eu falo, tudo que eu falo, compare com a Bíblia, vê se tem base bíblica. E ore para o Espírito Santo abrir sua mente, para você não entender com a sua mente carnal, com o seu intelecto humano, e interpretar que eu estou distorcendo a palavra com a sua mente carnal, porque aí você vai estar fazendo sua interpretação.
E a interpretação, como eu disse, não é minha, não é sua. É mediante o Espírito Santo. Pode vocês concordar com o que eu estou dizendo aqui agora, ou o que eu disse já em outros vídeos, ou não, é um direito que assiste a cada um de vocês. Eu não, isso que eu ouvi falar, eu não vou ficar com raiva de ninguém que não concorda comigo. Vocês podem ter seus comentários, tá? Debaixo aí na área de comentário, tem poucos irmãos que comentam, fala, que nem eu falei no outro vídeo, glória a Deus, Deus abençoe, é louvável, eu aceito. Mas quando eu falo de comentários, comentar assim, se vocês concordam ou não, ó, irmão, concordo, discordo, porque às vezes muitos não dão like e eu imagino que não concordam, mas às vezes eles não dão like porque esquece de dar, não é porque eles não concordam, ou às vezes não dá like simplesmente porque não querem dar. Às vezes eles concordam, mas não querem dar like, não sei porquê. Se aí não cabe a mim. Eu posso pensar um monte de coisas aqui, mas eu posso estar errado nos meus pensamentos e na minha análise do que a pessoa pode estar pensando lá. Eu não leio a mente de ninguém. Eu faço uma análise do que pode ser, não estou falando do que é. Entendeu, irmãos? Do que pode ser. Leia nas entrelinhas. Já orientei para você, leia nas entrelinhas. Que pode ser por inveja, pode ser. E esse vídeo, outra ressalva que eu faço aqui. Eu não estou falando diretamente para o indivíduo, uma pessoa individual, particular. Estou falando quem tem esse tipo de sentimento, porque esse vídeo vai para a rede. Eu falo com pessoas que querem ouvir. Às vezes a pessoa nunca me viu na face da vida, nunca me viu, não me conhece pessoalmente. Então, ela serve para elas, é para a rede, é para qualquer pessoa. Se tiver milhões de visualizações ou se tiver 2 visualizações, é para quem está ouvindo. E às vezes a pessoa que é do meus contatos, acho que eu estou falando diretamente para ela, que eu estou querendo ofender a pessoa. Olha, preste atenção, irmãos. Aqui eu não estou aqui para ofender ninguém. A intenção do vídeo não é ofender ninguém, não é xingar ninguém. Sabe, se as coisas que eu digo, as verdades da Bíblia, não é minha, tá? Eu falo o que está aqui, tá? O que está aqui, por isso que eu falo para ver na Bíblia. Se eu estou inventando qualquer história. Então, se a pessoa não concorda e ela se sente ofendida, às vezes é que a carapuça serviu. E isso daí é porque dói. E quando dói, é bom. Por quê? Porque pelo menos há esperança. Pode ser que a pessoa comece a refletir e ver que às vezes o erro não está em mim, está nela. É ela que tem que se consertar. E para isso serve o vídeo. Não é para falar como que vocês aí têm que viver, que vocês têm que concordar em tudo que eu falo. Não, se vocês discordar e ter seu comentário, desde que não xingue palavrão, e se xingar também eu faço igual o outro que eu sigo lá. Eu deleto, né, não dou nem atenção, porque isso não me afeta. Xingamento, porque aprendam isso, ó. Eu aprendi isso. A pessoa fala o que ela quiser. Ela acredita na sua mente o que ela quiser. Se, ó, vou dar um exemplo aqui, eu estou dando exemplo, tá? É metáfora. Se a pessoa quiser acreditar que eu sou viado, é o direito dela. Eu não vou me ofender. Ué, porque eu às vezes tinjo o cabelo, então é viado. Na mente dela, ela quer acreditar porque eu faço isso, eu sou viado, porque eu já vi comentários assim, não a meu respeito, mas a respeito de terceiros, né? A pessoa, isso é um tipo de preconceito, mas aí cabe a ela. Eu sei que eu não sou. Deus sabe que eu não sou. Alguns, tá? Eu falo alguns. Alguns, porque tem da minha família que acha que é coisa de viado, né? Alguns da minha família sabem que eu não sou. Para mim já basta. O que os outros demais pensam, cada um pode pensar, não me atinge, cara. Eu não tô aqui fazendo vídeo para agradar ninguém. Eu quero agradar a Deus. Eu tô fazendo porque Deus me fez o chamado, tá? Para poder pregar a palavra dele. Se a pessoa não concorda ou ela manifesta a fé de uma outra forma, vai continuar tendo meu respeito. Eu vou conversar com ela de boa. Só que eu não vou comungar da mesma fé dela. Porque a Bíblia fala que só tem uma fé, um só Espírito, um só batismo, um só Deus, Pai de todos os que crêem. Então só é uma única fé, que é a fé bíblica. Tem outras fé no mundo? Tem, mas não é a fé bíblica. Só que se a pessoa achar que é a fé dela, do jeito que ela tem, e expressa a sua fé, é bíblica, não cabe a mim julgar. Aí cada um tem o direito de exercer a fé do jeito que quer. Isso aqui é para dar conhecimento, esclarecimento, reflexão do que a gente está fazendo de certo e de errado, ajudar vocês a refletir, tá?
Não é para vocês falar, você tem que crer do jeito que eu creio, vocês têm que viver do jeito que eu vivo, porque o meu Deus é o verdadeiro, de vocês é falso. Porque tem deuses falsos, na Bíblia tem, a Bíblia relata, e eu tenho que falar desses deuses que a Bíblia relata que são falsos. Se você adora algum desses deuses falsos e acha que ele é o Deus que criou os céus e a terra e é o seu Deus verdadeiro, amém não, porque eu não concordo, né? Amém, a gente só fala se concordar. Mas, cara, excelente, siga o seu caminho, do seu jeito, daquilo que você acredita, continue sendo seu amigo, continue orando para vocês, continue orando para o Espírito Santo abrir a mente espirituais de vocês, para vocês terem entendimento, se vocês quiserem, porque muitos não têm porque não querem, alguns não têm entendimento porque não tem tempo, a vida é corrida e tá aí, tem que trabalhar, tem que às vezes ver um vídeo aqui, ver um vídeo ali, não dá para ver todos que eu lanço. Eu até entendo, eu compreendo que eu sei que a vida é corrida e o tempo está correndo rápido. Então as pessoas têm muitos a fazer, mas muitos, alguns, são preguiçosos mesmo. E esses se sentem ofendidos quando a gente fala essas coisas. Cara, mas não é para ofender. Eu não estou falando que certas pessoas é preguiçosa para ofender ela. Aí ela fala, vou largar de assistir o vídeo do irmão, não vou dar mais ibope para esse irmão, não. Fique à vontade, irmão. O mundo é livre, a internet é livre, você vê o que você quiser, né? E eu vou te amar de todo o coração do mesmo jeito, porque amar não é convivência, tá? Amar é uma escolha. Tem dois tipos de amor. O amor sentimental, que esse é o amor que você dá para quem está próximo de você, para sua família, para os seus filhos, para os seus pais. Eu não conheço a pessoa do outro lado. É isso que eu aprendi seguindo outras pessoas que eu também aprendo, tá, irmãos? Eu aprendo com os outros e eu sou muito humilde para reconhecer quando eu erro também, certo? E eu vou chegar nesse ponto aqui. Então, eu aprendi com amor, que a gente fala de amor ao próximo, que o Senhor Jesus fala, não é um amor sentimental, porque esse você só vai ter no convívio com aquela pessoa que está do seu lado, com a sua esposa, com seus filhos, com seus entes queridos, da sua família. Ela está falando do amor de você exercer algo pelo próximo, de você fazer alguma coisa pelo próximo, tomar alguma atitude pelo próximo. Aquele que está necessitado de alguma ajuda, seja de uma palavra, você vai lá e dá. Aquele que está necessitado de uma ajuda financeira, se você tiver condições, você vai lá e dá. Aquele que está necessitado de você ajudar ele, que ele não pode ir no hospital, você vai lá e leva. Aquele que está necessitado de você pagar uma conta porque ele está desempregado, ou de você dar uma cesta básica, você vai lá, se você tiver condição, vai lá e leva. Esse é o amor verdadeiro cristão. Agora tem um amor sentimental, que é o amor que você tem pelos seus entes queridos, familiares, que é com a convivência. É diferente, a pessoa, isso que eu chamo de discernimento. Tem dois tipos também de discernimento. É que a Bíblia ela é vasta, então ela fala de vários assuntos. Então se você não souber discernir, porque tem o discernimento das coisas mundanas e tem o discernimento, por isso que chama discernimento espiritual. Entendeu? Por isso que tem a palavra espiritual. Porque tem o discernimento do mundo. Tem a sabedoria do mundo. É por isso que fala sabedoria espiritual. Amadurecimento espiritual. Às vezes a pessoa tem um amadurecimento de que quando ela era nova, ela não entendia certas coisas, agia de uma certa forma, hoje ela age de outra, então ela já tem mais aprendizagem de vida, entendeu? Mas ela não tem um amadurecimento espiritual. São coisas distintas, tá? Uma pode auxiliar a outra? Pode, né? Você pode fazer, por exemplo, um curso de teologia bíblica e auxiliar, auxiliar com esse curso o discernimento espiritual, a inteligência espiritual? Pode, mas sempre põe o espiritual na frente. Agora, se pôr a sabedoria humana na frente e espiritual depois, você vai se dar mal. Porque uma auxilia a outra, mas a humana não supera a espiritual. Entendeu, irmãos? Entendeu a diferença? Então, se vocês, alguns aí tiver com vergonha de comentar, eu gosto de ver as opiniões, né? Não para apontar o erro, não para ficar falando assim, você... às vezes a pessoa assim pensa de uma certa maneira, né? Falando de prosperidade, tem vários tipos de prosperidade. Tem prosperidade de conhecimento, tem prosperidade na carreira, tem prosperidade financeira. Então, aí você está falando de prosperidade, a primeira coisa que vem na mente da pessoa é ganhar dinheiro.
é ficar rico. E às vezes você não está falando desse tipo de prosperidade. Quando Deus fala de bênção, ele não está falando só de bênçãos terrenas. Ele está falando de bênção, ó, espiritual. Ele está falando de sabedoria. Ele está falando de discernimento, de espiritual. Ele está falando de você compartilhar, ser dispenseiro, dividir. Porque aquele que divide coisas com um necessitado, ou com um irmão em necessidade, ou com o seu próximo, junta tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói e os ladrões não roubam. Aqui, os ladrões podem roubar as suas riquezas, você pode perder no jogo, você pode perder com mulheres, você pode perder, entendeu? Deus pode dar e você não saber usar e perder, e jogar tudo no lixo de novo. Quantos ganharam na loteria aí e perderam? Quantos ganharam na loteria foram sequestrados e obrigaram a passar tudo para a conta do sequestrador? Né? Porque o coração da pessoa está no dinheiro, na riqueza, na prosperidade financeira. Não que você não possa ter prosperidade financeira, entendeu? Da maneira bíblica, da maneira certa, como uma formiguinha, trabalhando honestamente. Davi, eu falei no outro vídeo, Davi e outros profetas e outros reis e outras coisas, conquistaram suas coisas com anos depois de patinar ali, de andar nos preceitos do Senhor. Não foi assim, como vai na igreja, hoje você está no limbo, hoje você... eu morava na rua. Ó, em 3 meses, pimba, sou empresário, tenho uma empresa. Não é assim. Se pode até acontecer, pode, da pessoa conquistar assim, pode, mas vem do gênio da lâmpada. E aí a pessoa pode ter conquistado de maneira fraudulenta. Outro dia, eu estava ouvindo um estudo que falava assim, né? Um cristão, que se dizia cristão, né? Ele estava vivendo nos Estados Unidos, e aí o que ele fez? Só que ele estava ilegal lá. E por ele estar ilegal, ele para ter alguma coisa, ou um carro, sei lá o que, ele teve que fraudar os documentos. Entendeu? Então, isso é papel de cristão verdadeiro? Fraudulência? Não, para conseguir mais, mas o fim justifica o meio. Às vezes você tem que usar. Isso é um pensamento de pessoas mundanas, não de cristão. Isso não sou eu que digo, tá? É a Bíblia que diz. Mas cada um pensa do jeito que quer. Eu não estou falando que ele é falso cristão, aí compete a Deus. Eu tenho a minha opinião. Porque a palavra da verdade diz: discernir, não julgueis pela aparência, mas sim pela reta justiça de Deus. Ou seja, julgueis. Porque tem 2 tipos de julgamento também na Bíblia, tá? Você não pode julgar mandando a pessoa para o inferno ou para o céu, que isso pertence a Deus. Mas você pode julgar as atitudes, para saber com quem você está lidando, se ele discernir o espírito, se esse espírito, por mais que seja sábio, por mais que se revista de santo, se ele provém de Deus ou se é o espírito do anticristo revestido em anjo de luz, que Satanás se reveste em anjo de luz e seus ministros. O ministro é o que segue, né? É igual assim, Paulo não fala, como bom ministro de Cristo, lá nas cartas? Fala, então, tem ministro de Satanás, é o que segue, é o que ministra, é o que ensina as coisas que o mundo ensina, que Satanás ensina, não as coisas que Deus ensina. Então, você tem que provar se vem de Deus. Como você vai provar se você não julgar as atitudes? Então você fica olhando as atitudes não para apontar erro, para falar que você vai para o inferno, não. Para você se defender delas, saber se elas é de Deus ou não, ou se às vezes ela é de Deus, mas ela está conduzida pelo diabo sem perceber. Às vezes ela é um irmão sincero, mas ele não estuda muito a Bíblia. Então ele não percebe como o diabo está usando ele, como usou Pedro, contra o Senhor Jesus. Então ele não discerne. Então ele acha que está fazendo certo, mas está fazendo errado. Aí eu estou de fora e estou vendo. Porque eu tenho o discernimento do Espírito. Então eu estou provando as atitudes, eu não falo nada para ele. Mas eu já sei como que eu vou lidar com ele, porque eu vejo que as atitudes dele não estão de acordo com a Bíblia, não está sendo correta. Então eu já fico ali com o pezinho atrás com aquela pessoa. Não trato ele mal, porque a palavra fala, todavia não tem como inimigo. Mas admoestai-o na doutrina da Bíblia. Se ele permitir, porque tem irmão que não permite. Quando eu vejo que o irmão não aceita sugestão, ou você interferir, ou você criticá-lo. Outro dia que eu ouvi também um vídeo que eu estava vendo, irmãos, que uma pessoa que eu sigo falou assim, né? Não existe crítica construtiva, porque se é crítica é para destruir. Cara, cada um tem uma visão.
Eu respeito a visão dele, é o que eu tô falando. É um cara que eu não vou deixar de seguir, mas é um cara que nessa parte, eu concordo em outras partes, com o que ele ensina, né? Que ele fala dos vídeos dele, e com a maioria do que ele fala eu concordo. Eu até já enviei vídeo dele, envio de outros, para auxiliar o meu, para comprovar as coisas que eu falo, tá de acordo com a Bíblia, entendeu? Para ajudar vocês, né? Para os meus contatos, eu digo, né? Porque no YouTube não tem como compartilhar com quem eu não conheço, eu só compartilho meus vídeos próprios, né? Então, é bom vocês buscar outros vídeos também, mas saber o que busca na internet, cuidado. Volto a dizer, discernimento espiritual, prova as atitudes para você ir, olhe para a Bíblia para ver o que ele ensina está de acordo. Eu não aconselho você buscar qualquer pessoa que fala de Deus, porque tem muitos que falam o nome de Deus e não andam de acordo com o que eles falam, que Jesus já falou. Cuidado, fazeis o que eles dizem, porque muitos falam coisa certa de Deus, mas eles não fazem. Então são hipócritas, eles falam, mas não fazem. Eles querem que vocês façam, mas eles não fazem, entendeu? Então, discernimento espiritual. Então eu faço isso. Então nessa parte eu não concordo. Eu concordo, na minha análise, posso ser que eu esteja errado. Existe sim crítica construtiva, eu vou provar biblicamente, tá? Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele falou uma vez, não sei qual foi, estava na minha mente, irmãos, agora fugiu de novo. Né? Ele falou lá um versículo que ele fez uma crítica. Ele falou para os discípulos uma coisa dura. E é uma crítica, só que é uma crítica que toda a palavra, entenda, a pessoa tem que saber interpretar, porque ela tem viés, ela tem dois, se você não souber interpretar, ela tem dois lados. Ela tem a parte que ajuda e a parte que atrapalha. Por exemplo, se a pessoa fica olhando os defeitos dos outros, e vamos supor que você faça a maioria das suas coisas é certa, você acerta. Uma que você erra, aí já vem uma enxurrada de crítica. Aí começa a te criticar só por uma coisa errada que você fez, hein? Aí, em vez de te falar assim, ó, Fernando, você errou aqui, mas nas outras partes você tá indo bem, parabéns, tá? Eu só vou corrigir aqui você, né? Mas acontece. Tenta não errar só mais aqui, tá? Mas acontece. Não se desanime, porque na maioria você está acertando. Você está incentivando a pessoa. Agora, quando a pessoa faz tudo certo e erra numa, pode ser, aí, tá vendo? Começa a criticar, aí você está botando a pessoa para baixo, você está desconstruindo. Entendeu? Por isso que eu acredito que existe sim crítica construtiva. Que é uma crítica que você está criticando não para pôr a pessoa para baixo, e sim para enxergar o erro. Que Jesus mostrava os erros da pessoa. Quando Jesus falou, ó, vocês estão errando aqui, isso não é uma crítica? É uma crítica, irmãos. Mas é uma crítica que ele está apontando para a pessoa corrigir. Ele quer ajudar. É uma crítica construtiva, na minha opinião. Pode ser que eu esteja errado, que vocês não concordem, que o outro não concorde. Normal, a amizade continua, o respeito continua. Só que eu tenho a minha opinião. Que nem vocês, cada um tem o tipo de dom. Tá? Cada um pode fazer alguma coisa pelo próximo. Por exemplo, quantos não tem pregando, ou ensinando, ou orientando no YouTube hoje? Milhares. É um dom que cada um tem. Nem todo mundo vai ter o dom de pregar no YouTube ou pregar nos púlpitos da igreja. Às vezes o dom é para médico, e médico é um dom que salva vidas. Entendeu? Bombeiro é outro dom. Ele vai salvar a vida de outra forma. Entendeu? Policial é um dom de proteger, é a proteção. Deus não protege? Entendeu? Então, dom não é só ministério em templo religioso. Entendeu? Não é só isso. Tem diversos dons que a gente pode ajudar o nosso próximo. Dom de servir. Eu sirvo, as pessoas sirvo, mas o meu dom, eu ajo às vezes fora do meu dom, certo? Que nem eu enviei o vídeo aí para vocês, não sei se você é de terceiros, né? Que é do Esa Saviola, que ele estava explicando muito bem, com excelência ele explicou isso daí. Eu concordo em tudo que ele explicou nesse vídeo, tá? Porque tem outros vídeos dele que eu não concordo. E a maioria dos vídeos dele eu concordo, mas tem a ressalva aqui, é igual o meu.
Vai ter vídeo que eu vou lançar que as pessoas vão concordar em tudo, outros vídeos elas não vão concordar. E é normal, gente. Eu não fico enraivecido, não cabe raiva, não, rancor. Se vocês quiserem comentar, ó, não concordo por causa disso, por causa daquilo, especificar porque você não concorda, ou só botar não concordo, irmãos, eu tenho uma outra visão. Eu vou tentar explicar no outro vídeo o porquê que eu falei aquilo, né? E se mesmo assim vocês não concordar, eu oro por vocês, vida que segue. Você tem todo o direito de andar do jeito que vocês quiserem. Se vocês quiserem ouvir a palavra da verdade e crer que a Bíblia é a palavra da verdade, aí sim, se vocês não quiserem crer, a vida continua. Eu não vou julgar vocês que vocês vão para o inferno porque você não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Embora eu tenha a minha visão. E creio que quem não se render a Cristo como único, suficiente Salvador, a própria palavra fala que vai para as trevas. Mas não cabe a mim falar que vocês vão porque vocês não querem crer que a Bíblia é a palavra de Deus, que vocês não querem seguir o que na Bíblia ensina. Cada um é dono da própria vida, irmão. Que arrogância seria a minha se eu falar, vocês têm que viver do jeito que eu estou falando, porque eu prego na internet, então é minha verdade. Então eu estou impondo que vocês vivam assim, porque se vocês não viver do jeito que eu estou falando, e acreditar no que eu acredito, vocês vão para o inferno. Não, aí eu estaria sendo arrogante e eu mesmo iria para o inferno, porque eu estaria distorcendo a palavra, entendeu? Aqui é só para reflexão, é para ajudar, não é para atrapalhar. O meu intuito não é atrapalhar. Se vocês acham que está te atrapalhando, não quer mais ver o vídeo, meu amor continua, meu respeito continua, eu arrumo outros que querem ver, porque sempre vai ter. Certo? E eu não estou mais agora importando se o meu vídeo vai ser visto por 10 pessoas, se vai ter 10 likes, ou 2 ou 3 likes, se vai ter uma compartilhação ou 1000 compartilhação. Não, porque eu não estou interessado com o que eu vou ganhar. Se eu morrer pregando no YouTube sem ganhar um tostão, porque o meu vídeo não tem não sei quantos milhões de seguidores como tem muitos aí, desculpa citar o nome, tá? Que a pessoa, se ela quiser me processar, paciência, né? Eu pago todo o meu salário de processo, mas a palavra da verdade não pode deixar de ser dita. E eu não estou falando para criticar, eu só estou citando o nome, não estou fazendo crítica nem elogio agora, tá? Que nem aí, não estou falando que ele está certo nem que está errado, porque Deus abençoa e dá dinheiro quando ele vê que o coração da pessoa é puro, para ajudar os outros. Às vezes a pessoa enriqueceu e Deus viu que ela está ajudando os outros e Deus continua dando riqueza para ela. E amém, irmãos. Eu fico feliz quando eu vejo isso daí. A palavra de Deus sendo espalhada e quem prega, Deus está dando riqueza para ele compartilhar as riquezas com o outro. Porque a riqueza e as bênçãos de Deus de riqueza ou prosperidade financeira é para você ajudar o outro. Não é para você guardar para si e para você só pensar no seu egoísmo. Deus, o que vem de Deus, as riquezas que vem de Deus, tu pode ver, todos os profetas da Bíblia compartilharam. Davi falou, olha, eu queria voltar à minha vida antiga. Aí o profeta lá, o profeta não, o conselheiro de Davi pegou e falou assim, Davi, você teria coragem de largar tudo isso que você tem aqui? Status, o que você conquistou, suas luxúrias. Ele falou, sem pestanejar 2 vezes. Porque o maior é Deus que está em mim. Aí é isso, irmãos. Entendeu? Mas muitos não pensam assim. E aí cada um pensa do jeito que quer. Cada um é livre, ó. Mente livre, ó. Mente livre para pensar torto, para pensar errado, para pensar certo, para pensar direito. Mente livre, cada um tá livre. Aqui não é uma imposição. Você não tem que crer em mim e andar do jeito que eu ando. O jeito que eu ando é a minha escolha de vida. Cada um tem a sua. Que nem... É só para auxiliar vocês. Se servir de alguma utilidade, se não quiser compartilhar, não compartilhe, né? Eu tenho que pedir compartilhação porque é norma. E eu quero que esse canal seja divulgado, sim, mas eu não estou agora mais interessado que ele, eu não sei se vocês estão entendendo. Eu não estou mais ansioso que ele seja. Se chegar a poucas pessoas e essas almas ser libertas da mente, dos enganos, para Deus já tem festa no céu. 1 ou 2 que se livram dos enganos. Porque Deus não quer salvar só para a vida eterna, quer salvar de enganos. Para vocês não viver prisioneiros das ideologias do mundo. Entendeu? Se vocês vão ser salvos ou não, não compete a mim. Compete só ao Senhor. Entendeu? Então, que eu quero dizer? Um desses que eu envio aí, dos senhores que eu envio para vocês, alguns vídeos, eu envio porque a maioria do que ele fala no vídeo
Tá certo, mas às vezes tem 1% errado. Então vocês têm que aprender a colher aquilo que está de acordo com a Bíblia de certo. E dispensar o 1% ou os 10% errado. Às vezes 90% está certo e os outros 10% está errado. Se vocês estudar a Bíblia, vocês vão saber discernir isso. Se vocês for puro de coração, sincero para com Deus, não querer distorcer. Entendeu? Porque assim, ele falou assim, falando aqui de eu não vou citar nome, tá? Eu só cito nome para elogiar, para criticar eu não cito nomes. É um senhor, mas eu não vou nem dar o perfil dele, tá? Porque eu não quero fazer crítica à pessoa, eu quero fazer crítica ao que ela fala e as condutas, que nem ele faz a mesma coisa. Então se ele faz, porque eu também não tenho direito de fazer. Ele falou que quem pinta cabelo certo, eu já não concordo, entendeu? Mas a opinião dele, eu respeito, eu não vou deixar de seguir ele porque ele tem essa opinião. Não, ele ora por mim, eu oro por ele também. Em nome de Jesus, ele tem a opinião dele, é a opinião dele. Se ele acredita que os outros é viado, Deus conhece o que eu sou. Ele não está falando de mim, ele está falando de um contexto geral, entendeu? Mas pode ter servido a carapuça para mim ou para outro, né? Porque eu não acredito. Porque se for assim, então eu vou falar que é viado quem usa brinco. Eu vou falar, e às vezes tem muitos homens que usam brinco numa só orelha e ele tem a mulher dele e ele não se envolve com homem. Entendeu? Sabe, a gente tem que parar de botar rótulo nas pessoas, tem que parar, cuidar mais da nossa vida. Porque tem uma guerra aí, irmãos, no YouTube, que a pessoa, ela fala que quer a felicidade do outro, que quer o bem do outro, mas quando você vê o jeito que ela fala, parece que é o contrário. Porque ela tá mais preocupada com o vídeo do outro do que com o dela. Esquece o vídeo do outro, cara, faz o seu. Se você não concorda, dá a sua opinião assim, de uma maneira ampla, geral, para não ofender a pessoa. Porque eu discordo desses negócios aí, embora cada um tem o seu perfil de falar, de agir, de tudo. Quando a pessoa, a gente tem que medir, até eu faço isso, eu analiso meus vídeos, às vezes eu fico em casa analisando os vídeos que eu vejo, antes de postar para vocês, para enviar para vocês, entendeu? Porque eu não vou enviar besteira. E se eu errei nos meus vídeos, eu vou lá no outro vídeo, se não deu para editar, se não deu para tirar, para corrigir, eu vou lá e explico que eu estava errado, que me perdoe, que eu falei de uma forma. Outro dia eu fiz isso, eu falei que é minha interpretação. Eu falei, não, eu errei, irmãos, porque a interpretação e a revelação é dada por Deus, mediante o Espírito Santo, não é minha. Entendeu? Então a gente é falho, irmão, a gente falha. Eu falho, vocês falham, o outro falha lá. As pessoas são muito duras. Tem pessoas que procuram pelo em ovo, sabe? Ela só fica acompanhando o vídeo, não que eu não quero que acompanhe, porque se ela está acompanhando, amém, pode ajudar ela a refletir, né? Mesmo que ela não concorde, lá na frente pode ser que ela reflita e veja a besteira que ela fez. Para poder só criticar, ela não elogia em nada. Não que ela não possa criticar, de novo, tem crítica que eu aceito que é construtiva. Você fala, ó irmão, posso dar um comentário? Ó, aí vai o meu comentário. O meu comentário é assim, ó, você tá certo nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. Eu achei que você falou assim, mas sabe, se eu fosse você, eu melhoraria aqui, falaria assim. Se eu analisar e ver que eu realmente errei, eu vou acatar como eu já fiz, já me deram opinião. Não só nos vídeos, mas nos comentários dos vídeos, mas pessoalmente, falou, ó, eu só não concordo com isso aqui, ó. Aí eu falei, realmente estava errado, eu vou corrigir isso aqui no meus vídeos. Aí eu corrigi. Aquilo que eu ver que não está errado, eu permaneço fazendo do meu jeito. Que Deus está me direcionando. Eu acho que Deus está me direcionando e vou continuar a fazer. Se eu ver que Deus está me chamando a atenção ou está usando alguém para me corrigir, aí eu analiso, reflito e conserto. É assim, irmãos. E vida continua. Ninguém aqui está impondo. Aí ele falou assim, ele fala uma palavra que eu acho que a gente tem que medir muitas palavras. Não podemos ficar, eu já fiz muito isso lá atrás e eu estava errado. De novo, vou me consertando. Entendeu? Não nos vídeos, mas eu fiz na minha vida pessoal, tá? Nunca chame ninguém de burro. Porque um dia alguém pode te chamar de burro, certo? Você colhe aquilo que você planta. Por mais que você tenha sabedoria e você veja que o outro ainda está na ignorância, cara, você tem que incentivar a pessoa a acordar e não ficar falando, botando a pessoa para baixo, falando que ela é burra, porque eu aprendo coisa com analfabetos, tá? Eu aprendo coisa, eu não tenho vergonha de falar. Eu sou da faxina, eu trabalho na área da faxina. Aí
eu tenho muito para ensinar. Aí as pessoas falam, eu vou aprender com esse faxineiro? O que ele tem para ensinar? Olha a arrogância, irmãos. Olha quanta arrogância, irmão. Quanta arrogância. Eu aprendo com a minha filha. Se você souber, eu aprendo com uma criança. Certo? Eu tenho muito para ensinar e tenho muito para aprender com vocês mesmo. Daí do outro lado. Entendeu? Por isso que é bom as pessoas dar a sua opinião. Entendeu? Eu vou começar a dar opinião nos vídeos, eu também não dava. Só que eu compartilho os vídeos de terceiro. Eu compartilho, eu deixo o like, eu toco o sininho para receber as notificações dos vídeos que eu sigo. Eu queria que fizesse isso comigo, mas eu não vou obrigar. Cada um faz o que tem que fazer. Às vezes é até melhor, para mim não se corromper. De repente eu vou ganhar dinheiro, ficar rico e meu coração vai desviar. Então Deus sabe de todas as coisas, irmão. Eu aprendi a confiar em Deus. Se o meu vídeo não está tendo tanta relevância, pode ser que lá na frente Deus fala, tenha paciência que lá na frente vai dar resultado. Se não for para ter tanta relevância, Fernando, o que eu quero é que você atinja essas almas aqui, tá? Porque às vezes muitos estão pregando, isso que eu quero dizer, estão pregando na internet, ganhando dinheiro, mas eles falam até as verdades bíblicas, mas a intenção do coração é ganhar dinheiro, é ficar rico. Entendeu? Não tô com inveja, porque eles têm casas, você vê o vídeo, você vê as casas deles. Não, amém, irmãos. Porque pode ser que também eles estejam sinceros. Deus esteja dando riqueza para eles, porque eles estão pregando de acordo, mas eles não estão com o coração na riqueza. Por isso que Deus enriqueceu eles. Eles estejam dividindo, estão sendo despenseiros e dividindo com os outros. Só que ele não vai dar tudo que ele tem para os outros, né? Ele vai compartilhar as coisas dele. Então Deus abençoa, que Deus está vendo o coração daquele. Não cabe a me julgar se ele está de coração reto, que eu não, como que eu vou chegar dentro do coração? É só Deus que faz isso, irmãos. Eu posso analisar as atitudes, quando ele põe em prática. Aí sim, porque aí isso é discernimento de espírito. Eu estou vendo que a maioria das atitudes dele é contrária à Bíblia, eu já sei, aquilo lá é falso profeta. Mas eu não vou falar para ele que ele é falso profeta. Não vou. Isso quem faz é Deus. Eu fico na minha e só fico esperto com ele. Com o que ele prega, com as heresias. Se eu vou seguir ele, se eu não vou. Entendeu? É isso que é discernimento de espírito. E aí outra coisa que esse cidadão falou, que é um cidadão que eu sigo e não vou deixar de seguir ele porque eu não concordo nessa parte com ele. Não, porque em outras partes ele dá ensinamentos muito bons. Se ele gosta de mim ou não gosta, se ele aceita a minha visualização do vídeo ou não, ele não postou na internet. Se ele postou é para todo mundo ver, certo? Então ele não posta na internet, certo? Porque muitas pessoas se julgam inteligente, mas às vezes algumas palavras que ela fala parecem de boçal. Aí ela fala que os outros é boçal, mas ela não enxerga que ela também está agindo como boçal. Quando ela fala que os outros é ignorante, que a maioria da massa é ignorante, porque o que é ignorante? Ignorante é você, não quer dizer que você é burro de tudo. Às vezes você está dormindo em uma situação. Às vezes você não compreende aquela situação, mas você é inteligente em outras. Então eu tenho muito cuidado para falar, que às vezes dá porcentagem, falar assim, olha, 90% da massa são burros, ignorantes e idiota. Não, cara, se eu fizer isso, eu vou estar me achando, eu vou estar sendo arrogante e nem vou perceber. Eu vou achar que eu estou sendo só eu entendo as coisas, só eu que não sou ignorante, só eu. Cara, que arrogância é essa? Você mesmo que falou de arrogância, fala da arrogância dos outros, está sendo arrogante. Porque, olha, se for para dar porcentagem, eu sei que a maioria das pessoas vão ser enganadas. É que a Bíblia fala. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Só que eu prefiro não chutar muito alto. Porque assim, às vezes, o que acontece? A maioria vai ser enganada. Então eu fazer análise assim, ó. De 100%, 70% vão ser enganados. Ou 65% e 35% não. É mais coerente do que você falar 90% vai ser enganado e 10% não. 98% vão ser enganados e 2% não. Cara, você tá chutando muito lá embaixo, cara. O mundo é grande. Então, cara, às vezes eu acho assim, é um conselho que eu dou. Se esse sujeito vê o meu vídeo, que ele também posta vídeo, né? É só um conselho, não tô falando que eu tô certo, tá? Se você quiser colher como eu já colhi os seus, eu estou falando para um indivíduo agora, diretamente, mas eu não vou citar nome. Se ele ver o meu vídeo, ele vai entender que é para ele, tá? Porque muitas das coisas que ele fala, a maioria eu concordo e ele tá certo. Só que tem que ter um pouco de humildade, cara. Você não pode, sabe, cara, se o outro faz vídeo aqui, aí falar que os outros é ignorante, que os outros é burro,
Tem que falar, ó, é melhor você falar assim, olha, povo, acorde, acorde, tem muita gente dormindo, entendeu? Saiba usar as palavras, é o seu perfil, cara, mas eu não aconselho você ficar falando que os outros é ignorante, que os outros é burro, cara, que os outros é idiota. Cara, para com isso, velho. E aí você fala de amor. Meu, se você ama, pra que você vai xingar os outros de ignorante, cara? Você tem que saber falar com mansidão. A Bíblia fala com mansidão. Você cita tantos versículos aí da Bíblia. Ué, mansidão. Cara, tem coisa. Eu fiz um vídeo outro aí que eu fui mais sério. Ser sério não quer dizer você ser rígido. Falar as verdades, tem verdade que dói, que serve de carapuça para as pessoas se ofendem. Aí é problema da pessoa se ela se ofender. Se você falou com mansidão, tem vídeo que você fala com mansidão. Né? Essas pessoas desses vídeos que eu sigo falam com mansidão. Mas tem vídeo que ela se exalta. Se exaltar não é você falar seriamente. Se exaltar é quando você começa a ofender os outros. Começa a falar de ignorância, que os outros é ignorante. Ignorância existe. O que é ignorância para mim? É você não ter conhecimento em determinada área, mas você pode não ser ignorante geral. Você pode ter ignorância espiritual, mas não ter ignorância com a sabedoria do mundo. E aí não quer dizer que a pessoa tem a sabedoria do mundo, que ela é ignorante total. Você tem que falar para ela que ela está dormindo, acorda. Eu estou fazendo vídeo só para acordar vocês, para ajudar. Aí sim, mas não ficar é uma forma pejorativa de colocar os outros lá para baixo, cara. Você fala que quer levantar os outros, mas desse jeito aí você fala... é engraçado, as pessoas não prestam atenção no que ela fala. Você está se ouvindo? Então aí a pessoa chega assim e fala assim... Ah, não existe crítica construtiva. Mas daqui a pouco ela fica chamando os outros de ignorante. Ué, que incoerência é essa? Aí ela fala assim, ah, o outro lá, que uma hora ele não sabe se ele concorda e se ele não concorda, cara, você acabou de falar que a pessoa não é obrigada a concordar. Como que você fala, ah, ele não sabe de que lado tá, cara, cada um tem que fazer a sua análise, cara, você não pode impor para a pessoa. Entendeu? Os seus pensamentos, o que você acha de certo. Você quer ajudar? Só ajuda, só fala, ó, é a minha forma de pensar, você não precisa pensar igual. Deixa a pessoa, ela refletir. Se ela não quiser refletir, o problema também é dela. Se ela quiser ir pro buraco, o problema é dela, deixa ela ir. Você não vai ter culpa. Você não vai ser omisso, você não vai falar, ó, eu não fiz nada para salvar. Tinha uma história, eu vou parar o vídeo aqui, tá, irmão? Já tá longo. Tá? Ó, que Deus abençoe, espero que vocês tenham entendido o vídeo. Pode ter esse comentário. Se eu vou pedir, se vocês não quiserem, também não precisa fazer. Compartilhe, deixa o like, toque o sininho para receber as notificações e busque interpretar, discernir espiritualmente tudo que eu digo. Pode discordar de mim à vontade, dar dislike se você não quiser dar like ou dar like, tanto faz. Cara, minha vida continua, a sua também, como ele mesmo diz, né? eu imito o que é bom, eu gosto de imitar o que é bom. A gente tem que admirar as pessoas, tem que admirar o sucesso das pessoas. Eu desejo que todas as pessoas cheguem ao auge. Eu vou continuar esse vídeo aqui porque tem muita coisa a falar, tá? Sobre esse assunto. Mas, cara, tem que ter equilíbrio. Tem que saber as coisas. Eu não sou melhor que ninguém. Não estou falando que eu sei e vocês não sabem, ou fulano não sabe, nada disso. Tá? Eu estou aprendendo e estou orientando. Eu nem gosto de... cuidado que eu tenho com as palavras. Nem gosto de falar, ensinar, porque daqui a pouco vê os contradizentes e falar, ó, ele está se achando. Já tá como que é? Tá soberbo. Entendeu? Tem coisa hoje que por causa do politicamente correto que você tem que medir as palavras. Não é que você tem que ter medo. Não é questão de medo. É questão para você, não a pessoa, você não ofender. E mesmo assim, você medindo as palavras, vai ter pessoa que vai se sentir ofendida. Tem palavras que a gente tem que usar duras, que nem o Senhor Jesus usou palavras duras contra os religiosos, fariseus, que tem muitos fariseus. Isso eu concordo. Aí você tem que usar palavras duras mesmo. Mas duras com mansidão. Falando com jeitinho. Se a pessoa se ofender e não quiser aceitar, o problema é dela. Você fez sua parte, cara. Não fica querendo impor. Tem gente que fala que não quer impor, mas já está impondo. Você já está forçando a pessoa, entendeu? Meu vídeo não é para impor nada, tá? É só para refletir, para ajudar, né? E se servir para um, para outro, se não servir para milhões, minha parte eu fiz. Estou sossegado, né? Deus abençoe, fique com Deus. Vamos continuar, tá?